Olá, eu sou a professora Andreia e hoje nós vamos aprender sobre o gênero textual crônica. Vamos à habilidade desta aula. Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na produção como na leitura, escuta, considerando a construção composicional, o tema e o estilo do gênero textual. Distinguir as marcas próprias do texto literário e estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Mas afinal, você sabe o que é crônica? A crônica, a palavra deriva do latim crônica, que significa narrativa cronológica. A primeira crônica data de 1799 e foi publicada no jornal Des Débats em Paris. No Brasil, ela passou a ser conhecida na metade do século XIX e era publicada em folhetins. A crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia de uma forma diferenciada, muito encontrada nos meios de comunicação, como revistas, jornais, rádios, tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor fazer uma reflexão sobre aquele assunto. Veremos agora as principais características da crônica. O fator principal que define a crônica é sua temática. Crônicas abordam assuntos vinculados ao cotidiano das cidades. Um bom cronista é aquele que narra situações banais sob uma ótica particular e criativa. É comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples. A leveza na linguagem é típica do gênero. Normalmente, as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs. Veremos a seguir as principais características da crônica. Os tipos de crônica. Os tipos de crônica que existem são diversos. De algum modo, é possível dizer que existem dois tipos de crônica: as crônicas narrativas e as jornalísticas. Crônica narrativa são aquelas que não apresentam estruturas textuais, argumentativas ou reflexivas predominantes. Nesse caso, a crônica pode ser definida como um gênero literário marcado pela narração de situações cotidianas sob uma ótica individual. Já a crônica jornalística mistura as tipologias textuais narrativas e argumentativa. Isso porque, a partir da narração de fatos cotidianos, os cronistas de jornal promovem reflexões e desenvolvem teses e argumentos. Ainda existe um outro tipo, a crônica humorística. Tanto nas narrativas quanto nas jornalísticas, é muito comum que o humor seja uma das tônicas do texto. O uso da ironia, de comparações inusitadas ou ainda tematização de assuntos cômicos por excelência são algumas das técnicas utilizadas pelos cronistas. Em seguida, nós iremos fazer a leitura de uma crônica de um escritor muito conhecido na nossa literatura, que é Luiz Fernando Veríssimo. Ele é um dos grandes cronistas brasileiros. Aprenda a chamar a polícia. Eu tenho sono muito leve e uma noite dessas notei que eu vi alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não deixaria um ladrão ali espiando tranquilamente.
Liguei baixinho para a polícia. Informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível. 1 minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa, eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. E eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Bem bacana essa crônica, não é, pessoal? Eu acho que vocês já adivinharam que tipo de crônica que é essa. É uma narrativa, né? Com um toque de humor. Agora, em seguida, leremos outro tipo de crônica. Revogue-se. Relacionamento se constrói ao longo dos anos de sua duração. Os dois parceiros vão tramar consciente ou inconscientemente a teia que os vai envolver ou separar, o casulo onde vão abrigar ou sufocar seus filhos. Amor não deveria ser prisão ou dever, mas crescimento e libertação. Porém, se gostamos de alguma coisa ou de alguém, queremos que esteja sempre conosco. Perda e separação significam sofrimento, mas não o fim da vida nem o fim de todos os afetos. Certa vez me entregaram um bilhete que dizia: se você ama alguém, deixe-o livre. Poucas afirmações são tão difíceis de cumprir. Poucas contêm tanta sabedoria em relação aos amores. Todos os amores. Filhos, amigos, amantes. Amor é risco. Viver é risco. Pois permitir, até querer que o outro cresça ao nosso lado, pode significar que crescerá afastando-se de nós. Mas essa é a força e a beleza do desafio de uma vida a dois. O outro, crescendo, pode se abrir mais para nós, que participaremos dessa expansão. Instaura-se uma instigante parceria amorosa, na qual o tempo não servirá para desgaste, mas para construção. É um processo de refinamento da cumplicidade que brilha em algumas relações, mesmo depois de muitos anos, muitas perdas e muitos difíceis recomeços, desde que haja sobre o que reconstruir. Lia Luft. Lindo, não é, pessoal? Bem poético até. Vocês devem estar se questionando, que tipo de texto que é esse? Apesar de não parecer, este é um texto, uma crônica argumentativa. Nele, a poeta, a escritora Lia Luft, ela vai defender uma tese, ela apresenta uma tese sobre o que é o casamento, o que é o amor, e ao longo do texto ela vai apresentando argumentos para defender essa tese até evoluir lá na sua conclusão. Agora a gente vai conhecer um outro tipo de texto e conversaremos sobre ele. A avó, de 95 anos, é detida em Miami por bater em neta de 46 com chinelo. Rachel Reynolds chamou a polícia para se queixar de sua neta Jane Williams. Estava deitada na sua cama e se recusava a sair. No entanto, os agentes foram obrigados a detê-la por violência doméstica depois de a idosa ter admitido a agressão com chinelo. Não tenho que pagar pelo ar-condicionado ligado o tempo todo para que ela fique no quarto, disse Reynolds aos agentes, de acordo com o jornal The Daytona Beach News.
O chefe de polícia de Daytona Beach, Craig Capri, disse que a idosa não era uma ameaça, mas que era preciso seguir a lei. A violência doméstica é uma ofensa muito grave. As mãos dos agentes estão atadas, disse Capri. A idosa ficou uma noite na cadeia e foi libertada depois da neta ter afirmado que não aprestará queixa contra ela. Olha só, gente, eu acho que vocês já perceberam que não se trata de uma crônica, e sim de uma notícia, né? Nós percebemos a manchete, a linguagem informal, e não é uma linguagem literária, né? É uma linguagem aqui, é um texto que vai nos trazer uma informação. E agora, no próximo slide, nós vamos conhecer. Você sabe a diferença de texto literário e de não literário? Para estudar os tipos de texto existentes em nossa sociedade, é importante compreender como podemos usá-los, a fim de tornar nossa comunicação mais clara e aproveitarmos melhor a variedade de texto que temos a nosso dispor. Para isso, foi feita a distribuição de textos por esses dois grupos, literários e não literários. O texto literário possui uma função estética, destina-se ao entretenimento, ao belo, à arte e à ficção, como as crônicas que acabamos de ler, por exemplo. Já o texto não literário tem uma função mais utilitária, ele serve para informar, convencer, explicar, como a notícia que nós acabamos de ler. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e se arrisquem a escrever uma crônica. Até mais e um grande abraço!